Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. E hoje nós vamos falar dos lugares sagrados. Então, primeiramente, não se esqueça, quem está estudando pelo Google Classroom, não se esqueça que mudou a forma da frequência. Então, basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, ok? E quem está acompanhando a gente pela TV, não se esquece de resolver as atividades por escrito lá, os papéis que você recebeu e devolver para a escola quando for buscar a merenda, ok? Também não se esqueça de pegar um caderno, caneta, lápis, para a nossa aula, para você ir anotando nossas reflexões, resolvendo as atividades. E hoje, nossa aula é bem especial. Não sei se é da época de vocês, se vocês já assistiram Indiana Jones. Indiana Jones é um antropólogo, um estudioso da cultura, da sociedade, dos povos, usava um chapéu, um chicote, e ele vai nas pirâmides, ele vai nos templos, enfim. Também tem a Dora Aventureira, para quem conhece o desenho da Dora Aventureira, é uma pequena investigadora. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós vamos explorar os lugares sagrados. Ou seja, nós vamos descobrir alguns lugares sagrados que também são patrimônio histórico da humanidade, são as maravilhas do mundo, são construções que são estudadas por muitas áreas de conhecimento. Bem, na última aula nós estudamos alguns alimentos sagrados paranaenses. Falamos do pinhão, também falamos da cultura ucraniana e polonesa, do pão, da pasca, o pão sagrado, e das peçancas, os ovos coloridos e pintados pelos imigrantes poloneses e ucranianos. Bem, então na aula de hoje nós vamos falar de lugares sagrados, ou cosmofania. Tem um autor, Mircea Eliade, mas não se preocupem com o nome dele. Ele fala em hierofania, ou seja, atribuir valor sagrado às coisas. Hierofania. Cosmofania tem a ver com sacralizar os lugares, mas nós vamos retomar isso durante a aula. Bem, o objetivo dessa aula é desenvolver atitudes de respeito aos diferentes lugares sagrados. Conhecer para respeitar. Você não precisa ser daquela religião, mas se você conhece a importância histórica, social, política, filosófica e religiosa, você respeita. As práticas religiosas desenvolvidas nesses locais, mostrando como é relevante o papel que eles exercem na sociedade. Um dos elementos primordiais, a gente fala de símbolo, ritual, alimentos, textos, mas o lugar sagrado é o que conecta tudo isso. Agora, pegue seu caderno e eu quero que você faça uma reflexão aqui comigo. Você sabe o que são lugares sagrados? Sim ou não? Conhece algum lugar sagrado? Escreva aí o nome. Vai escrevendo aí o nome dos lugares sagrados que você conhece. Você tem algum lugar especial para você? Vamos usar o nome sagrado, mas assim, mesmo que não seja sagrado, para quem não tem religião, não é religioso, ou enfim, tem algum lugar especial na tua vida? Você tem algum lugar particular que você gosta muito? Ou de ir nas férias, ou na tua própria casa, algum lugar do mundo que seja particularmente especial para você? Anote aí também. Então, já que estamos aqui nesta reflexão, vamos fazer uma atividade. Vamos fazer uma atividade aqui de produção de texto. Vamos exercitar nossa capacidade de escrita. Escreva um ou mais parágrafos, de acordo com o tempo que a gente vai dar para vocês, sobre o que você entende sobre o lugar sagrado. Não se preocupe, não tem, nesse primeiro momento, certo e errado. Só escreva o que é lugar sagrado para você. O que você entende sobre... O que a gente quer dizer quando fala lugar sagrado? Descreva qual um lugar sagrado você considera mais especial em sua vida. Aliás, qual lugar é especial para a sua vida? Se tiver algum lugar sagrado, você põe. Mas se não tiver algum lugar sagrado, algum lugar especial na sua vida. E por quê? Nós vamos dar um tempo para vocês escreverem aí, com bastante atenção, e daí na sequência nós voltamos dando continuidade à nossa aula bem especial de hoje sobre lugares sagrados.
voltamos com a nossa aula de ensino religioso sobre lugares sagrados. Aí você fez a atividade, escreveu seu parágrafo ou mais sobre um lugar especial para você ou o que você sabe sobre lugares sagrados. Durante a aula a gente vai discutindo, então não vamos dar uma resposta aqui, até porque a pergunta é aberta. Mas durante o decorrer da aula, nós vamos procurar entender, você vai poder comparar e você mesmo ver o quanto você acertou, o quanto sua resposta foi precisa. Mais importante do que tudo é você desenvolver sua capacidade de argumento, de raciocínio e de expor suas ideias de forma escrita. Bem, então, os lugares sagrados são espaços destinados ao encontro com o transcendente. O que é transcendente? Tudo aquilo que vai além da matéria. Vou dar um exemplo. Um rio é só um rio, por uma pessoa de uma cultura diferente. Mas, para alguém, por exemplo, indiano, o rio Ganges é sagrado. Ou seja, ele atribui um valor transcendente, que está além da materialidade física. Cada vez que a gente fala em fé, isso é transcendente. Crença é uma coisa transcendente. Deuses, divindades, orixás, espíritos ancestrais, tudo isso tem a ver com transcendência. Transcendência é o que vai além da matéria formal. Também são patrimônio histórico e material da humanidade. As pirâmides do Egito, que eram túmulos dos faraós, as grandes catedrais, as grandes mesquitas, sinagogas, templos, terreiros de Umbanda e Candomblé, enfim, são patrimônio histórico da humanidade porque foram construídos com uma arquitetura toda especial, expressam um período e uma cultura. E eles são fundamentais para as culturas e as suas religiosidades. Afinal de contas, é lá no lugar sagrado que está o líder, onde acontecem os rituais, os casamentos, batismos, enfim, ritos de passagem, iniciativas, curas, a leitura do texto sagrado, a vivência, os cultos, as missas, as meditações acontecem todos nos lugares sagrados. Mas eu falei ali cosmofania. Vamos descobrir o que é essa palavra? Fania tem a ver com fanos, fania, atribuir valor sagrado. Cosmos, universo. Então quer dizer que cosmofania é um fenômeno humano de atribuir valor sagrado a certos lugares. E toda a humanidade tem seus lugares sagrados, independente da cultura. Fenômeno é aquilo que aparece materialmente. Então, o fenômeno humano, aquilo que o ser humano faz. Bem, vamos começar aqui. No meio, eu vou explicando o conceito de lugar sagrado e a cada slide de teoria, vamos dizer assim, eu trago um lugar sagrado para a gente ir conhecendo. Alguém já viu essa foto? Já foram nesse lugar? Tem alguns alunos que são da cidade onde tem esse templo. E é uma cidade bem conhecida por algumas cachoeiras que, por sinal, são sagradas por indígenas. E lá tem a lenda Naipi, Tarobá, Tibagi, enfim, é o lugar muito conhecido no Paraná pelos turistas, chamado Foz do Iguaçu. Logo, este templo budista Chen Twin, da tradição Mahayana, corrente budista que pertence à escola budista da Terra Pura, dedicada ao Buda Amitabha, que é um Buda celestial, está localizado na cidade de Foz do Iguaçu. É um templo muito... Aqui é só uma foto, mas tem colunas com os avatares, com os Budas. É muito bonito. Então, um lugar sagrado para o budismo. Já falamos em outras aulas de outras formas de budismo, como o tibetano, entre outros. Hoje estamos falando do budismo chinês. Budismo Chen Twin, da tradição Mahayana. Esses templos budistas a gente reconhece só de olhar. E aqui esse templo não é um templo que você usa, não acontecem missas dentro deles e cultos. É um templo para as divindades, é um templo para as imagens que eles referenciam. Tem locais de meditação, oração, mas aqui é um local também de visitação. Vale a pena quem puder, depois que passar a pandemia, visitar Foz do Iguaçu, um local maravilhoso, inclusive não só do budismo. Tem muitas religiões lá, os muçulmanos, igrejas muito bonitas, enfim. Vamos em frente. Mas só para lembrar, então falamos do templo Chen Twin, que é do budismo chinês. Existem lugares sagrados que são naturais e outros que são construídos.
Falei aqui dos rios, mas existem montanhas sagradas, árvores que estão em locais considerados sagrados, cemitérios que também são sagrados. Alguns cemitérios são naturais, eu quero dizer, não há uma construção, mas também tem aqueles templos construídos para contemplação do sagrado. Alguns são tão antigos quanto a humanidade. O Stonehenge, lá dos celtas, as próprias pirâmides do Egito, pirâmide inca, maia e asteca. Existem monolitos, que são chamados templos construídos com pedras gigantescas, que até hoje é difícil de explicar como foram feitos por civilizações pré-dilúvio, ou seja, pré-Atlantes, antes do dilúvio ainda. Isso porque o fenômeno religioso está ligado à origem do processo civilizatório e à formação das sociedades. Alguns antropólogos dizem que o ser humano se separou do animal e virou um animal racional quando enterrou o primeiro morto. Pode ser por causa do cheiro, para não atrair predador na frente da caverna, mas enterraram o primeiro morto e aí surgiu cemitério, primeiro lugar sagrado. Se tem cemitério, tinha um sacerdote, um xamã que fazia o ritual. E com isso vão surgindo os símbolos que eram colocados durante esse ritual fúnebre, os enfeites ali, acessórios dos cemitérios, enfim. A construção de lugares sagrados ou a contemplação de lugares sagrados naturais é tão antigo quanto a própria história da humanidade. E aí, já que eu citei, então aqui temos uma pirâmide. Será que é uma pirâmide do Egito? Será que é só no Egito? Aquelas famosas pirâmides de Kefren, Quéops e Miquerinos, que estão no deserto de Gizé? Essa pirâmide está na América. Eu poderia colocar muitas outras aqui. Pertinho da gente, no Peru, tem Machu Picchu, que é a cidade do sol, construída de forma brilhante no alto da montanha. Mas, na América Central, nós vamos encontrar muitas pirâmides, tanto de astecas como maias. E aqui, essa é a pirâmide Kukulcán, de origem maia, construída na antiga cidade de Chichén Itzá, localizada em Yucatán, no Novo México. Elas foram construídas em pedra, esse povo tem um conhecimento astrológico dos planetas inexplicável, está tudo muito alinhado, não só com as constelações, mas com os pontos cardeais no planeta Terra. E eles cultuavam o deus Sol. Então aqui eles acompanhavam os solstícios, os movimentos do Sol e da Lua, mas também faziam seus rituais religiosos. E são povos indígenas da América Central, aqui no caso, Yucatán, no México, pirâmide Kukulcán. Aqui temos uma outra imagem da cidade de Curitiba, uma mesquita que tem todos os tapetes são persas, os azulejos vieram do Irã, é uma das mesquitas mais bonitas do Brasil, quiçá do mundo. É a mesquita muçulmana de Curitiba, Imam Ali ibn Abi Talib. E aqui os muçulmanos fazem os seus rituais, fazem as suas orações, participam também da festa do fim do jejum, sempre recebem professores e alunos, quando dá para fazer visitação, né? Mas agora nós temos tour virtual. Se entrar no site da Sintec, Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, você vai encontrar a indicação de um blog da Sintec que tem um tour virtual pelos lugares sagrados. Já que não dá para a gente ir presencialmente conhecer, você faz a visita 3D lá, ou assistindo os vídeos também. E uma delas que estão contempladas no tour virtual é a Mesquita Muçulmana de Curitiba. Bem, nos lugares sagrados acontecem os rituais, as festas religiosas, lê-se o texto sagrados orais e escritos, as representações simbólicas também estão lá nos lugares sagrados. Os lugares sagrados também são espaço de propagação de preceitos éticos e valores das culturas religiosas, ou seja, o lugar sagrado conecta todos esses elementos da cultura e da religião, o texto, o rito, o símbolo e a festa, o lugar. E em algumas religiões, como no cristianismo, islamismo e judaísmo, além disso, ainda tem aquela coisa de onde Jesus nasceu, onde morreu, onde o Muhammad, o profeta, foi enterrado, onde a pedra foi ungida para o judaísmo, ou seja, os lugares já são sagrados em si mesmo. Para outras tradições, eles se tornam sagrados num processo histórico e cultural. Agora chegamos àquele momento que você já estava ansioso, esperando o momento do quiz,
para pôr a mão na massa, testar seus conhecimentos. Vamos então para a nossa atividade do quiz. Número 1. Relacione os lugares sagrados às suas respectivas culturas e religiões. Dica: você pode colocar a letra e rapidamente fazer um desenho aqui da imagem, copiando, ou escrever o nome se você se lembrar. Se não, coloca a letra, depois coloca o parênteses e o nome aqui do templo e você vai relacionar. Você pode tanto colocar a letra como fazer uma linha. Faz aí no seu caderno como você se sentir melhor. O importante é a gente descobrir, relacionar essas 3 imagens com os lugares, com as suas respectivas religiões. Nós vamos dar um tempo para vocês copiarem aqui e escolherem as alternativas, marcarem aqui, fazer a relação e já já a gente volta para descobrir qual é a resposta correta.
Voltamos com a nossa aula de ensino religioso Lugares Sagrados. Somos os investigadores dos templos, das pirâmides antigas, enfim, vamos lá para o nosso quiz. Relacione os lugares sagrados às culturas e religiões respectivamente. Letra A, letra B e letra C. O que você marcou aqui? Será que você já conseguiu durante a aula pegar? Vamos descobrir qual é a resposta correta? Então, a letra A é uma pirâmide maia. Letra B, mesquita muçulmana. Letra C, um templo budista. Não se preocupe se você errou, porque o mais importante é o que você aprende no processo. Importante agora fixar aqui que é uma pirâmide, mesquita e templo budista. Então já estamos investigando aqui, descobrindo quais são esses lugares sagrados. Bom, agora vamos falar de um lugar sagrado de matriz africana. O terreiro é o nome dado ao lugar sagrado das religiões de matriz afro-brasileira. Em geral, quando falamos de Umbanda e Candomblé, fala-se em terreiro, mas eles podem variar de acordo com a região do Brasil. Pode ser chamado de roça, tenda, templo, casa, mas em geral é chamado de terreiro. Em geral, as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, existem outras, como Batuque, Congada, Jurema, entre outras, mas as mais conhecidas no Brasil é Candomblé e Umbanda. São religiões familiares que começam na garagem da mãe de santo, no fundo da casa dela e depois vão crescendo até se tornar as casas maiores, assim mais difundidas. Nesses espaços eles cultuam seus orixás, fazem suas oferendas, dançam e cantam. Tanto que o ritual de Umbanda e Candomblé é chamado gira. A gira é um processo onde se dança e canta. Tem alguma semelhança com os rituais indígenas, por sinal. Bom, nos terreiros acontecem os rituais. As festas, tem muitas festas para os orixás e para as entidades de Umbanda. As danças e as oferendas, que são então esses orixás, as divindades do Candomblé. Na Umbanda também tem os orixás, mas a Umbanda, como já vimos em outras aulas, é uma religião brasileira sincrética, que tem elementos do cristianismo, do espiritismo, do xamanismo e também do Candomblé. Bom, os povos indígenas variam de acordo com a cultura, não existe índio, são povos nativos, os povos oriundos da terra, ou povos originários, como muitos chamam. Podemos chamar de indígena. E cada povo tem uma cultura diferente, crenças diferentes e nomes diferentes por conta da linguagem. Mas uma coisa eles têm em comum: culto aos ancestrais, respeito à natureza, hábitos alimentares ligados a um calendário lunar, respeito tanto pela mulher como pela criança e principalmente pelos mais idosos. Bom, agora vamos fazer um recorte aqui. O povo Guarani, que é próprio aqui do sul, principalmente do Paraná, o lugar que em geral o pessoal chama de casa de reza, é a Opã, chamada casa de reza, mas índio não reza, o indígena dança, canta. Então é casa de dança xamânica dos povos Guarani, o Opã. Pode ser assim de palha, pode ser de madeira, de pau a pique, com o telhado também de palha, mas lá em cima tem uma abertura para sair a fumaça, sempre de chão batido, a porta sempre virado para o lado que o sol nasce. No centro sempre tem uma fogueira. Você entra descalço, nunca calçado, tem que dar 3 voltas em torno da fogueira, senta no seu ponto cardeal, quem já foi batizado, da cor, os signos para eles têm cores, então no signo da tua religiosidade, do teu horóscopo, digamos assim, só para comparar. E aí, o xamã ou o pajé, seja ele homem ou mulher, vai guiar o ritual. E muitos deles envolve também o mate, que eu já falei para vocês em outras aulas, o caiu, o rapé, que é um pó feito do próprio tabaco que aspira. Também fazem em jejum os rituais. Enfim, sempre com a porta, como eu disse, virada para o lado que o sol nasce. No centro sempre está lá o tatá-pora, fogo sagrado. Sabe como é que se reconhece quando uma fogueira é Guarani? Vai ter um tronco, um vaeirã-etê, um tronco por cima da fogueira, o círculo de pedras, porque o fogo não pode apagar durante os dias de ritual, que podem durar 1, 2, 3. Então aquele tronco grande em cima da fogueira ajuda a manter a fogueira acesa. A Opã
ela é sempre feita de chão batido, contato dos pés com o chão. Você entra descalço nela, é muito importante esse contato com a mãe terra. Então, enquanto em algumas religiões, por exemplo, no cristianismo, você olha para Deus Pai, no caso, aqui é descalço no chão em contato com a mãe terra. São as diferenças entre as religiões. E dentro delas são feitos atã. Atã são os nomes dos rituais. Ritual de batismo, ritual de passagem, de cura, enfim. Na Opã se bebe o mate, o caiu, que no sul é chamado popular chimarrão, mas para os Guarani é uma bebida sagrada. Fuma-se o petanguá, o cachimbo, mas eles não fumam, não é o tabaco do cigarro, é um fumo orgânico com flores, calêndula, camomila, e eles só puxam e fazem a aspersão da fumaça para abençoar, não é para fumar. E acontece uma festa que tem uma dança muito bonita, conhecida, os indígenas são conhecidos pela dança em volta da fogueira, que é chamado para os Guarani o Jeroqui. E lá também, no Opã, se aprende a sabedoria dos antigos, a língua dos antigos, e principalmente o Nhanderecó. Nhanderecó é o modo de ser Guarani. Eles falam, quando eles falam na língua Guarani, eles não falam o modo de ser Guarani, eles falam meu modo de ser. Nhanderecó é o modo como eles vivem. Mas para nós que não somos Guarani, acabamos traduzindo Nhanderecó como o modo de ser Guarani. Para eles não tem sagrado e profano. Tudo é sagrado. Nhanderecó é essa ligação com o espírito dos ancestrais, com a comunidade, com a natureza, com os animais. E agora, vamos fazer mais um break para testar seus conhecimentos. Vamos fazer uma atividade, o quiz. Bom, nome do espaço, seja ele natural ou construído, onde culturas e religiões fazem seus rituais. Pode, para ter, nesse caso, um encontro com o transcendente. Vou ler de novo. Nome do espaço, seja ele natural ou construído, onde diversas culturas e religiões fazem os seus rituais e podem ter um encontro com o transcendente. Letra A, loja. Letra B, lugar sagrado. Letra C, espaço público. Vamos dar um tempo para vocês e já voltamos com a resolução deste quiz.
Voltamos respondendo o nosso quiz sobre lugares sagrados, ensino religioso sexto ano. Vamos lá? Nome do espaço, seja ele natural ou construído, onde diversas culturas e religiões fazem os seus rituais e lá podem ter um encontro com o transcendente. Seriam lojas, letra A, B, lugar sagrado ou C, espaço público. Bom, loja é o nome dado pela maçonaria, que não é uma religião, uma ordem místico-filosófica secreta, não vem ao caso então, mas para a religião chamada de Rosa Cruz, que fazem estudos egípcios, é uma religião também místico-filosófica iniciática, os Rosa Cruzes, e eles chamam os seus templos de loja, por conta lá da sua origem, o Templo de Salomão tem uma explicação mítica, então letra A não é. Espaço público, o espaço público eu trouxe aqui para a gente discutir assim, liberdade religiosa acontece aonde? No espaço privado da sua casa ou da sua igreja, do seu templo. No espaço público somos todos iguais e o Estado é laico. Não há ainda uma religião oficial, o Brasil ainda é uma república democrática, esperamos que se perpetue assim, mas no espaço público não há religião oficial. Na escola, na praça, no trabalho, enfim, nós somos todos iguais e não há religião oficial. Então o espaço público é o espaço da democracia, do debate e o que vale é o argumento, não a autoridade. Bom, de quem fala. Logo, a resposta correta é a letra B, lugar sagrado. O nome dado ao espaço, seja natural ou construído, onde as religiões fazem seus rituais e encontram o transcendente, é o lugar sagrado. E aí, gostaram? Estão gostando da aula até agora? Estão se divertindo? Bom, nosso quiz número 4. Na OPAN, a casa de dança xamânica, então acontece dentro dela uma dança sagrada em torno da fogueira. Vamos retomar. Então quer dizer que a OPAN é uma casa de dança xamânica e lá acontece uma dança sagrada em torno da fogueira. Qual é o nome desta dança sagrada indígena que acontece na OPAN? A, gira. B, quadrilha. C, Cherokee. Qual será a resposta correta? Vamos dar um tempo para vocês copiarem, escolherem a sua alternativa e já voltamos com a resposta.
Voltamos com a resolução do nosso quiz sobre lugar sagrado. Então quer dizer que na Opã, casa de dança xamânica, acontece uma dança sagrada em torno da fogueira, chamada de A. Gira, B. Quadrilha, C. Jeroqui. Qual será a resposta correta? Bom, a gira também é uma dança, também circular, embora não seja em torno de fogueira, que acontece nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Então a resposta A não é correta. Quadrilha é o nome que nós damos para uma dança em grupo na festa junina. Até tem relação aqui com religiosidade por conta de São João, a festa junina, a Igreja Católica. Mas a resposta correta é a Jeroqui, dança sagrada para os Guarani. Os outros povos também têm suas danças sagradas, mas vão ter outros nomes. Bom, retomando aqui, o que nós estudamos na aula de hoje? Nós descobrimos que é fundamental para as culturas religiosas o lugar sagrado. Que o lugar sagrado é onde acontecem os ritos, os rituais, as festas. E nós conhecemos alguns lugares sagrados. Então, falamos do indígena, falamos da mesquita, falamos também da pirâmide, falamos do terreiro de Candomblé. Nesta aula, foi apenas uma introdução. Nas aulas que virão na sequência, vamos falar das cidades sagradas, como Aparecida do Norte, Jerusalém, entre outras. Também vamos falar de peregrinação e vamos falar de outros lugares sagrados, inclusive contemplando também os lugares naturais. Logo, faremos uma viagem nesses grandes templos, ruínas e vamos ampliar nosso conhecimento. Só que o mais importante de tudo, com isso, vamos desenvolver o respeito aos lugares sagrados do outro. Assim como a casa do outro, o quarto do outro, quando eu falei aqui, você tem um lugar sagrado para você? Seja o seu quarto, um escritório para o seu pai e sua mãe quando gosta de trabalhar no escritório, a cozinha onde é preparado os alimentos, ou onde tem a mesa, todo alimento é sagrado e todo hábito alimentar. Então, quando reúne a família para comer, ali é um lugar sagrado. Mas você pode ter a biblioteca, o campinho de futebol, enfim, a casa de alguém que você gosta, um sítio, uma cachoeira. Sagrado é aquele lugar onde você se sente bem, acolhido, onde você se sente pertencendo e tem a sua identidade reforçada. Mais importante, então, vamos respeitar os lugares sagrados que não são da nossa religião, da nossa cultura, enfim, aquilo que é do outro. E nos despedimos com o tradicional Shalom, para quem é do judaísmo, Salam Aleikum, para quem é do islamismo, Namastê, para quem é do budismo ou das religiões orientais, Saravá, para quem é da Umbanda, Axé, para quem é de Candomblé, Amém, para quem é do cristianismo, assim seja, para quem é do espiritismo. E seja mais amor no seu peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.